Esses dias eu mencionei sobre passar pela noite escura da alma, que se eu tivesse ido para um profissional de saúde mental, provavelmente eu teria sido diagnosticada como depressiva, né? E por que que a porta do suicídio fica aberta? É uma pessoa com fé, mesmo com a porta escancarada, fazendo assim para você, não entra por ela, né? Apesar de, na noite escura da alma, Deus se silenciar e aí que você fica mais perdido mesmo, a vida, de forma singela, fala com você e vai te mostrando que tá tudo certo, de forma bem singela, né? Isso não muda o fato de que o desespero ainda é muito real e de que você sente o mesmo desespero porque você não tem certeza se você está vendo coisas ou se realmente a vida está falando com você. Porque você fica em um estado de muito atordoado, né? Muito, né? O meu principal sentimento na época era um total desespero. E aí, o que que acontecia, né? Como que eu via que a espiritualidade estava comigo, apesar de distante, né? Era através de livro, eu estava lendo livros na época e geralmente de acordo com a minha frustração naquele momento, ou de alguma coisa que eu estivesse passando ou pensando, eu abria justamente numa página do livro e ele falava comigo de acordo com o momento que eu estava passando, né? Que nem quando meu pai estava internado, né? E que estava prestes a vir a óbito e ainda não era, a gente ainda tinha esperança de que ele fosse sobreviver. Eu abri esse livro numa página que falava justamente a morte não é o fim. E aí também aparecem pessoas, como diz no anime, eu não sei se alguém já assistiu, o anime fala muito sobre espiritualidade de forma oculta, mas para quem já é ligado a essas coisas, consegue captar a mensagem. A maioria dos animes sempre traz alguma mensagem ali. Na Sakura Card Captor mesmo fala, coincidências não existem, né? Apenas o inevitável. Então você vê muitas situações de coincidências acontecendo no seu dia a dia. E aí você percebe que apesar de tudo, a espiritualidade se mantém presente, se manifesta de forma muito sigela, que quem tem fé e já tem essa ligação com o mundo espiritual que eu sempre tive, mesmo que fosse fraca e não trabalhada, você consegue perceber em detalhes, né? E por isso que para quem não tem fé e é cético e às vezes é só diagnosticado como quadro depressivo, a porta do suicídio fica extremamente aberta e é muito mais fácil para a pessoa chegar às vias de fato. E aí eu introduzi tudo isso porque eu mencionei dos meus sonhos aterrorizantes e eu queria contar um deles, porque foi algo muito incrível, porque eu nunca tive essa conexão através de sonho, ou se eu tinha eu não dava atenção, então não percebia. A não ser algumas coisas, mas é bem singelo. Eu tive um sonho, que eu não vou lembrar direito, que eu tava correndo desesperada, extremamente, o meu sentimento era de total desespero, muito real o desespero durante esse sonho. E aí tinha alguma coisa me perseguindo e eu correndo desesperadamente. Quando vi, eu caí no chão, de joelho, nesse sonho. E eu bati, Deus, por favor, me ajuda. Gritei, mas eu chamei. E na mesma hora, nesse sonho, porque foi a partir dessa noite escura da alma que eu passei a ter um pouco mais de ligação através de sonhos. Na mesma hora, no sonho, veio uma massa densa e palpável atrás de mim de força. E eu acordei na hora que eu tava começando, na hora que eu chamei, Deus, por favor, me ajuda. Na hora que eu ia olhando para trás, eu acordei. E no momento que essa massa densa chegou de energia, não densa no sentido de pesada ou ruim, mas densa no sentido de peso energético. Não é ruim, é só de massa. Eu olhei para trás, na hora que eu olhando para trás eu acordei, mas era muito palpável e aquilo me tocou muito, porque realmente foi Deus vindo me socorrer em um momento de um ataque espiritual extremamente direto que eu estava recebendo. Porque quando veio essa massa, tudo parou. Era como se veio direto do céu. E foi uma experiência incrível. Então, assim, sabe, para quem tem fé, para quem bate na porta, Deus vem, Deus se manifesta. Mas é importante que bata na porta.
Porque para quem bater na porta, a porta será aberta. Para quem buscar, vai encontrar. Ele irá se manifestar. Isso não é uma coisa que vai acontecer só comigo, é uma coisa que todo mundo tem acesso. Então, se permitam ter essa experiência, que vai abrir muito, é muito libertadora. E a paz que traz depois que você passa pelo processo é algo realmente muito incrível. Coisas ruins acontecem, vai acontecer, mas a forma de você olhar vai ser totalmente diferente depois de passar pelo processo. Não vão ser pequenas coisas no seu dia que vão tirar a tua paz. Então, assim, bata na porta. Mesmo que o processo seja doloroso para você, como foi comigo, porque eu carregava muita coisa que veio à tona. Mas era importante elas virem, elas saírem e eu reconhecê-las. Mesmo que seja doloroso, eu te garanto, vale muito a pena.